noite ao pessoal que já está nos assistindo. Nós ainda não iniciamos, tá? Hoje vamos ter a participação do Shihan Marcelo Silva, junto com o nosso Shihan Wagner Bull. Dentro de alguns minutos vamos começar. Olá, Tudo bem, boa noite, Marcelo, Roberto. tudo bom? Tudo bem, e você? Mais um pouquinho. Tá bom, claro. Fazendo os testes finais aqui. Perfeito. O áudio tudo ok? Tudo perfeito, tô te escutando super bem. Vamos agora para o Facebook? Sim. Eu tenho que ir lá para lá também? Também. Tá, peraí. E aí, como que eu faço? Vamos lá. Você está com um equipamento ou dois? Eu tô com um. Então eu acho que nós vamos ficar pelo Insta e o nosso Shihan então fica com os dois. E aí o pessoal acompanha quem puder, que tiver no Facebook, e já vai trocando para o Instagram, tá? Perfeito. Falta mais 2 minutinhos, daqui a pouco o nosso Shihan já aparece. E aí damos início ao live. Tá bom? Tá ok, tá ótimo. Você quer que eu saia ou posso permanecer aqui? Não, pode continuar. Perfeito assim. Tá super boa a imagem. No Facebook que quiser acompanhar pelo Instagram, tá? Lá nós teremos a participação do Shihan Marcelo Silva, junto com o Shihan Wagner Bull. Ô, Marcelo Pio, boa noite. Pessoal aqui participando. Todos boa noite. Deixa eu já dar um salve aqui pro pessoal. Ítalo, Débora, Silveira. Boa noite a todos. Marcos, Ussi, Eliezer. Perfeito. Agora o Shihan Wagner Bull chegou, nós vamos dar início, tá? Tá ok. Obrigado, Roberto. Olá, Shihan Marcelo, tudo bem? Ô, Shihan. Prazer em vê-lo. Tudo meu, agradecido pelo convite. Hoje estamos em situações diferentes aqui. Imagina. Tô com saudade daqueles papos de 4 horas que a gente teve, viu? Foi muito bom falar do lembrado saudoso Sensei Masanao Ueno, né? Grande mestre. Sim. Então, estamos aqui hoje, né, graças à possibilidade que o Sensei Marcelo permitiu que nós tivéssemos hoje falar de um assunto que pouca gente no Brasil, no Aikido do Brasil, conhece, né? Que é a história do professor Masanao Ueno aqui no Brasil. Eu comecei a treinar com ele, eu conheci antes de 1982, 83, por aí mais ou menos. Eu o conheci, que uma vez ele passou lá na academia do professor Kawai. Ele tinha vindo do Japão, né, e ele veio para cá pelo seguinte: ele era uma autoridade shintoísta, ele sabia muito, entendia muito de shintoísta, um tipo de vamos dizer, se comparando com a Igreja Católica, para a gente ter uma noção, devia ser mais ou menos o tipo de um bispo, né? Talvez de um cardeal, por aí, mas é um figurão, né? Figurão. O que acontece? No Japão, os templos, né, não é... cada templo trabalha individualmente, né? Não existe uma central de templo no Japão. Quer dizer, cada templo ele faz a sua própria administração e a sua própria condução das coisas, né? Agora, eles podem ter filiais. Então, lá no Japão, o professor Ueno foi mandado, né, para fazer uma coisa muito interessante. Ele veio em nome da associação para vir aqui na América Latina, com sede no Brasil, e organizar a difusão do shintoísmo no Brasil. Claro, né, para essa missão, não mandar ninguém sem condições, né? Escolher uma pessoa realmente competente, né? E ele, por sorte nossa, ele também praticava Aikido, era praticante de Aikido. Ele tinha graduação naquela época de Sandan, 3º Dan de Aikido, né? E o professor Kawai, naquela época, o professor Kawai aqui já era
sétimo dan, sexto dan, não, sétimo dan, já era sétimo dan naquela época, né? Então, a princípio estava chegando uma pessoa, um japonês, né? Com uma gradação inferior, né? Para se apresentar lá dentro. Então eu vou contar essa história para vocês, que é verídica. Aconteceu, os personagens ainda estão vivos, né? O professor Ueno já apareceu, mas os outros dois estão lá. Ele chegou lá e falou, sou do Japão, etc. Né? E ele queria, vou treinar aqui no Brasil, né? Vim aqui no Brasil, queria treinar Aikido aqui com vocês, né? Etc. Né? Aí o professor Kawai, que era uma pessoa assim, mas, bom, quem conheceu o professor Kawai sabe, eu não preciso falar. Pessoal, filho, olha, você sabe Aikido? Tá, então vamos ver. Vamos ver. Eu você vai lá, chamou 2 faixa preta e falou, ataca ele aí. Mostra que você... A expressão que ele usava era assim, mostra, por favor. Mostra, por favor, para ele mostrar. E os 2 atacaram ele. Depois o professor Ueno me contou. Ele imaginou, falou, peraí, eu cheguei aqui na academia, né? O camarada disse que quer me testar e mandou 2 faixa preta, me atacar, esses caras vão me detonar aqui, né? Então eu tenho que detonar eles antes, né? Foi esse o que ele falou, né? E o pessoal daqui não estava acostumado. Aquele jeito de praticar Aikido, que era aquele tempo que tecnicamente era muito fraco, mas além disso é aquela coisa, né? Faz de conta que é marcial, mas não é marcial coisa nenhuma, né? Essa é a verdade. Então, esses atacaram ele. Bom, o resultado, ele machucou um e quebrou o braço de outro. Aí, eu não estava lá nesse dia, me contaram. Essas 2 pessoas que se machucaram estão vivas. Se eles se tiver assistido aqui, eles vão se lembrar disso aí, vamos recordar bem. E fomos lá com o professor Cavalho, na próxima vez que eu fui treinar, ele falou, vem aqui um praticante de karatê aqui, um cara bruto aqui, né? Machucou, quebrou 2 alunos, aí foi para o hospital e tal, são absurdos esses karatê, violento e tal, Aikido não é violência, bom, mas veja bem, eu estou contando isso aí para vocês verem como é que era o homem, ele era muito forte. Eu comecei a treinar a história comprida, que um dia quem quiser saber, eu conto. Lá no meu livro tem parte, mas tem muito detalhe. Algumas coisas eu não contei no livro, porque envolve outras pessoas, etc. Já passou, chega para lá. Mas, enfim, ele era uma pessoa... eu acabei treinando com ele numa igreja pertinho da minha casa, por acidente. Eu nem sabia que ele tinha dojo lá. Tinha 200 metros da minha casa. Eu fui lá para treinar com ele, né? E falei, puxa, que pertinho da minha casa, esse professor, etc, etc. Bom, e se eu escrevi o livro, se eu fiz dojo, tudo isso que eu fiz, tudo isso aí, foi motivado por esse contato que eu tive com o Sensei Ueno, né? Ele realmente me contaminou. Era uma pessoa espetacular, né? Não diria que era só a técnica dele, porque a graduação até dele de Aikido não era alta, mas o espírito que ele tinha. Ele tinha o espírito do Aikido, o espírito do Aikido do O-Sensei. Ele transmitiu aquilo para mim, né? E aquilo eu achei uma coisa espetacular. E daí eu me apaixonei, até hoje estou dando aula, né? Mas eu não demoro, dificilmente acontece um dia não, um mês, né? Agora é um mês. Assim, vem uma ideia na cabeça, eu falo, putz, eu vejo uma coisa, eu falo, está fazendo assim, putz, isso é que o professor Ueno queria falar para mim, né? Ele me contou as coisas mais importantes do Aikido, ele me contou, só que eu não entendi na época. Mas ele me contou, ele sabia, ele sabia muita coisa, né? Talvez shintoísmo, então nem se fala. Quando ele fazia a cerimônia shintoísta, né? Ele concentrava assim, quando ele concentrava, aquilo parecia que estava saindo fumaça da cabeça dele. Era uma coisa, você ficava parecendo... quando você vai num terreiro de Umbanda, eu nunca fui em terreiro de Umbanda, mas eu vi filmes dele, né? Terreiro de Umbanda. Você vê que parece que as pessoas estão possuídas, né? Tem uma coisa estranha ali. Hoje eu entendo o que é isso, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo. Mas naquele tempo eu não entendia. Parece que está possuído. Então, ele era mais ou menos isso. Só que não ficava cheio de estrimelique por lá para cá. Não, era centrado, aquela coisa centrada assim.
Você botava o olho, você sentia que tinha uma força, né? Então esse era o professor Ramos. Tecnicamente, nossa senhora, ele não sabia muita técnica, como a gente, hoje em dia. Você vê os professores da Arquicad, você vê fazer técnica, faz técnica de tudo quanto tem jeito, para lá e para cá e tal. Ele não tinha pouca técnica, mas qualquer coisa que ele fazia era forte, não era bruto e dava medo. Eu me lembro de Shironage, quando ele ia me dar Shironage, eu tinha medo, porque mas dei a impressão, agora vai quebrar meu ombro, então, mas não é. Mas dava, enfim, era esse tipo de pessoa. Né? E, na minha opinião, se ele tivesse sido a pessoa que... E, aliás, eu trabalhei para isso, sabe? Eu trabalhei. Eu tentei mudar a conjuntura do Aikido nacional, que, na minha opinião, estava muito mal administrada, não só administrativamente, mas também tecnicamente nem se faz, espiritualmente nem falando isso. Estava bem ruim. Eu queria mudar, eu queria que ele fosse a pessoa. Né? Quando eu convidei o Yamada Sensei para vir aqui no Brasil, quem trouxe o Yamada Sensei aqui fui eu. Fui lá nos Estados Unidos, escrevi para ele, fui lá, fiquei lá, convenci ele a vir. Depois eu apresentei ele, as outras pessoas que atualmente estão ligadas a ele aí. Mas eu trouxe, a minha ideia era que o Yamada Sensei viesse dar uma cobertura para a gente, em termos de relacionamento internacional, que era muito bem relacionado, mas o chefe do negócio, o professor, que era o professor Bueno. Eu, de certa forma, eu falei isso para o Yamada Sensei. Olha, né? É assim. Bom, infelizmente, por várias razões, em parte políticas, né? Em partes pessoais, não deu caso de discutir aqui, mas não foi possível fazer isso. E depois de uns anos, eu não me lembro exatamente quando, talvez o professor o Shihan Marcelo aqui possa depois esclarecer, mas ele faleceu. Então, cortou qualquer possibilidade de continuar com contato com ele, né? E eu segui procurando, sozinho. Procurando porque não tinha ninguém. Eu chamei tanta gente, conversei com tanta gente, mas igual ele não achei ninguém, não tinha. Então, vou tentar procurar, vou tentar descobrir o que ele fazia e ele sentou até hoje. Estou procurando. Aqui, vou lá. Meu dojo é um laboratório, não é um lugar onde está o mestre, é um lugar onde as pessoas se reúnem para procurar, para descobrir as coisas. De vez em quando ele dá uma descoberta, aí encontra uma lâmpada, uma coisa. Demora, mas de vez em quando você acha uma novidade e fala, opa, isso aqui realmente valeu a pena. Então, essa foi a minha experiência. Em poucas palavras, é muito amplo, foram 3 anos, é muita coisa para contar, mas em resumo é isso, né? Ele era uma pessoa espetacular e na verdade, foi ele que trouxe Aikido mesmo aqui para o Brasil, mas foi a primeira pessoa a trazer, eu conheço todo mundo. Ele foi a primeira pessoa que trouxe Aikido mesmo do Osansei. Até ele ali, ninguém sabia nada. Já vieram outras pessoas aqui, que também treinaram com o Sensei, aquele Tamura Sensei, né? Tamura Sensei era o quê do Sensei, etc. Mas ainda era aquele, quando ele treinou, ele era jovem também, era muito jovem, né? Devia ter o quê? 19 anos, 20 anos, essa idade, a pessoa quer namorar, quer fazer festa, quer pegar tanto Aikido. Então, não veio depois, assim... Tem o Kato Sensei também é muito... Eu estive no seminário dele, eu estava no seminário. Igual ele, ninguém veio. Eu lastimo muito que isso não foi possível de ter ele aqui. Né? As coisas teriam sido muito mais fácil para mim, né? Se tivesse possibilidade de treinar com uma pessoa que conhece as coisas, treinar ali, vai muito mais rápido. Sozinho você consegue também, mas... Eu sei muita coisa, eu sei modéstia à parte, eu sei muito de Aikido. Mas demorou muito tempo, né? Se eu tivesse com o Wilson me orientando, como ele orientou naqueles 3 anos, alavancando, né? A situação seria outra, né? Não só minha, mas eu acho que também do Aikido brasileiro, porque quando ele foi embora, eu não tinha, parei de treinar com ele, eu não tinha condições de liderar as pessoas, né? Mas ele tinha, né? Ele era um cara carismático, assim. Você terminava o treino, ele gostava de conversar e tomar cerveja, Antártica.
gostava de também. Carne ele só comia de frango, não podia comer de frango. Então você ia lá no bar, ele acabava o treino, chamava birodô. Biro em japonês quer dizer cerveja. Do é caminho. Birodô. Aikido, birodô. É birodô, caminho da cerveja. É o birodô. Aí depois do treino, a gente ia, né? E ficava lá na mesa conversando. E sabe, você sentia assim, uma coisa gostosa, dava vontade de ficar lá batendo papo, entendeu? Parecia uma coisa assim, sabe? Quando você se encontra com amigos que você gosta, assim, você tem aquela vontade de ficar conversando, e o tempo vai passando, e você vai chegando noite, você fala, vou ficar mais um pouquinho, mais uma. Então, ele era esse tipo de pessoa, era um tipo de um imã, né? Um imã, né? Que atraía as pessoas. Né? Então, foi uma pena. Para o Aikido foi uma pena, e para o Shintoísmo também, porque depois daquilo lá, o Shintoísmo não desenvolveu tanto. E o Shintoísmo não é uma religião, não é religião, né? É uma religião que, quando você começa a entrar dentro do Shintoísmo, né? O professor Marcelo também entrou, você começa a entrar no Shintoísmo, quer dizer, eu entrei, não, eu tomei conhecimento, não é que eu entendi tudo, né? Não, mas eu estou entendendo o que é, né? O Shintoísmo, entendo o que é o Shintoísmo. Então, é uma essência das religiões, né? Isso aí veio dos chineses, veio da China, que veio da Índia. Quer dizer, é aquele conhecimento assim, bem, né, esotérico, né, e profundo da essência das coisas. Não é aquela coisa ilusória, cheia de palavras. Enfim, precisa conhecer o Shintoísmo para poder entender. O professor Marcelo sabe bem o que eu estou falando. É uma coisa poderosa, né? Uma vez o professor Marcelo, eu estava no seminário, o professor Marcelo me falou assim, olha, o Shintoísmo é uma coisa muito poderosa, né? Eu nunca me esqueci daquilo. É verdade, é poderoso mesmo. É poderoso mesmo. E o Aikido é filho do Shintoísmo, né? Espiritualmente e tecnicamente é filho das artes marciais chinesas, né? Do tempo do Shaolin, blá, blá. Quer dizer, essa história de arte marcial, uma melhor que a outra, na minha opinião, não existe isso aí. A arte marcial, Budô é uma coisa só. É uma coisa só. Outro dia eu estava ouvindo o professor Léo Yamamura, ele falou que Aikido era Kung Fu, né? Aikido era Kung Fu. Muita gente estranha, mas não é verdade. Porque Kung Fu também é a mesma coisa. Kung Fu em japonês quer dizer isso, essa coisa marcial, religada com treinamento espiritual. E essa Aikido é isso aí. Trabalho duros. Trabalho duro. Kung Fu, trabalho duro. Duro trabalho. Kung Fu quer dizer o seguinte, Kung quer dizer Kung. A pronúncia eu não sei, porque eu não sei chinês, mas é por aí. Kung, é por aí. Isso aí significa uma competência, um trabalho que você vai fazer. E Fu quer dizer tempo. Ou seja, Kung Fu quer dizer um negócio muito bom para você aprender, exaustivo e muito demorado. Então isso é Kung Fu. Aikido é a mesma coisa. Você não aprende Aikido em 3 anos, não adianta. Aí é décadas para você aprender mesmo. Né? Bom, eu vou deixar o professor Shihan Marcelo falar agora, que eu já falei demais. Então, quando eu começo a falar, eu não paro. Então, pode deixar que eu volto. Falei tanto que ele não falou nada. Bom, então ele vai falar. Agora, a diferença entre eu e o Marcelo, significativa que existe, é o seguinte: eu treinei com ele 3 anos, né? Aqui, numa época. Né? Mas eu treinei assim, bastante entusiasmado, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, 3 até 5 vezes por semana eu treinei. Mas eu praticamente ia trabalhar, ter meu serviço, viver, etc, e depois na noite eu trabalhava. Quer dizer, um pouco mais intensivamente do que a média, né? Foi assim que eu treinei com ele. Agora o professor Marcelo não. Ele pegou, e é ele treinou depois que eu. Né? Ou simultaneamente, ele pode explicar agora melhor. Sim, mas sim, claro. Depois, nós somos de 2 gerações bem diferentes, isso é verdade. E ele morava no Japão, conviveu com ele, trabalhou de Uchideshi, enfim, sabe? Ele me contou algumas histórias, enfim, é diferente. Uma coisa é você conhecer a pessoa como eu conheci, outra coisa é conhecer morando junto, sendo Uchideshi, né? Um tipo de Uchideshi. Então, ele tem, sobre o professor Ueno, ele tem muita coisa para ensinar. Concluindo minha parte, o professor Ueno, o Sansei, no final da vida dele, ele, já não no final, antes já, bem antes, uns 10, 15 anos antes,
né, ele não estava muito satisfeito com o Aikido que estava sendo praticado. Então ele começou a falar em Takemusu Aiki. E Takemusu Aiki seria o Aikido diferente do que está sendo praticado, né? Uma evolução, né? Não que o Aikido seja ruim, de jeito nenhum. É muito bom, é necessário, etc. Mas é um enfoque, né? Não é a mesma coisa que você pega um técnico, né? Pega um mestre de obras, um técnico de construção civil, muito bem preparado, bom tal, e põe para trabalhar e tal, né? Isso é uma coisa. Outra coisa, você pega um engenheiro com 10 anos de formação, ou a mesma coisa, um médico, né? O médico, quando está estudando ainda, e depois que ele fez residências e cursos e tal. Então, isso aí. O Takemusu Aiki é o Aikido mais evoluído, entendeu? Mais avançado, né? Então, o professor o Eno, ele falava nisso, Takemusu Aiki. Né? Depois até houve uma separação política e eles vamos fazer diferente, vamos fazer politicamente diferente. Eu acho que tudo isso é política, tudo é política. Mas, enfim, Takemusu Aiki era o negócio dele. E eu sempre gostei disso. Sempre fiz Takemusu Aiki. Eu estava procurando isso aí, até hoje procurando, estudando, porque o Takemusu Aiki é realmente... Isso eu não tenho certeza. Quem lê as coisas do Osansei vai ver que Takemusu Aiki é o Aikido do Osansei. Né? O resto, o que tiver fora... Ninguém está criticando nada, mas não é do Osansei. Bom, eu vou passar agora a palavra para o Shihan Marcelo e ele vai agora contar a parte dele aí. Faz favor, Marcelo. Obrigado, Shihan. Muito obrigado pelo convite. Agradecendo aqui desde já a presença aqui de todo mundo que está assistindo. É um prazer muito grande estar participando dessa live com uma figura... indiscutivelmente muito importante, que é a figura do Shihan Wagner Bull na história do Aikido do Brasil. Né? Para muitos que ainda não conhecem a história, né? Sem dúvida nenhuma, se o Aikido está no nível e tornou-se popular, vamos dizer assim, em termos de divulgação, é graças ao senhor. Então eu sou muito grato. Né, apesar de nós sermos de escolas diferentes, de organizações diferentes, a gente tem que reconhecer o trabalho árduo do senhor, dos seus filhos, do Alexandre, do Edgar e de todos os seus alunos que, com muita dedicação e muita orientação, né, do senhor, que só tem uma larga experiência, fez com que ajudasse muitas pessoas de outras organizações a terem os seus dojos e perpetuarem, né, ao longo aí desses 30 anos, né, 40 anos praticamente, mais, né, 30 anos, mas 40 anos, né, que o Aikido está aqui no Brasil e, enfim, agradecer publicamente o senhor. Eu espero que o senhor tenha muita saúde e continue aí com a sua busca de pesquisa e escrevendo livros, porque isso só engrandece a nossa arte. Bom, de fato, nós somos de duas gerações muito diferentes, né? Eu comecei a treinar Aikido em 1989, alguns meses depois que o Eno Sensei retornou em definitivo para o Japão. E eu comecei a treinar com o Léo Reisler, né? O Reisler, que faleceu, que já é falecido, a Maria Cecília de Barros, o Reinaldo Kaizuka e o Luiz Fernando Salvador. Foram os meus 4 professores aqui no Brasil. E em 1995, eu fiz a minha primeira viagem para o Japão, que casou juntamente com a minha formação em educação física, e os meus professores me deram de presente uma passagem para o Japão, para eu conhecer o Eno Sensei e passar uma temporada com o Eno Sensei em Shizuoka, onde era o dojo dele, e dentro do templo shintoísta, no Asama Jinja ou Sengen Jinja. E quando eu cheguei no Japão pela primeira vez, as pessoas sempre falaram muito do Eno Sensei e eu ficava muito impressionado, né, nas conversas depois do treino, a respeito da figura dessa, quase uma figura lendária, né, porque inclusive outros professores que tiveram aulas com o Eno Sensei, né, muitos ainda dão aulas aqui no Brasil, em São Paulo, em Minas, Rio de Janeiro,
que passaram pelo Eno Sensei, todos são unânimes em afirmar que o Eno Sensei era realmente um mestre extraordinário de Aikido. A técnica dele era uma técnica poderosíssima e, além disso tudo, a figura que ele era em relação às pessoas, aos alunos e a abertura que ele tinha em receber essas pessoas. Ele era uma figura muito carismática. Bom, mas em 95 eu não conhecia, então essa minha primeira viagem foi muito impactante, né? Tanto que foi tão impactante para mim que eu realmente comecei a entender o Aikido de um ponto de vista diferente, né? De um ponto de vista que eu já sentia alguma coisa no ar com os meus professores aqui no Brasil, mas quando eu estive no Japão, e em especial convivendo, né? Além de não só treinando, mas convivendo com o Eno Sensei, realmente foi uma coisa que muito impressionante, assim, não só em termos de cultura, né? A cultura japonesa, treinando no ambiente onde surgiu o Aikido, né? No Japão, no convívio do cotidiano das pessoas, né? No cotidiano do jinja, do templo, e principalmente no cotidiano dessa figura que era o Eno Sensei. Então tem uns pontos, né? Inclusive também virou um livro, né? Esse livro foi um livro didático chamado Caminhando com o Tigre Transcendendo a Arte Marcial, que está no formato e-book pela Amazon, então, que eu conto as 3 viagens, a primeira de 95, 97 e 99. E nessa primeira viagem, a primeira imagem que eu tenho de Ueno Sensei foi ele me esperando na estação de Shizuoka, com uma calça de tergal azul marinho, com uma camiseta de polo azul marinho e um sapato social. E eu cheguei, eu tava com as mochilas e tal, e eu saí do Shinkansen assim, na plataforma, ele tava me esperando, eu reconheci ele. Aí eu cumprimentei na forma japonesa, né, fazendo uma saudação para ele, e ele, num português muito, muito ruim, falou: muito prazer, vamos para Jinja. E ele não falou nada mais, só deu essas 2 palavras. Eu entrei no carro, tava o filho dele, o Naotaki, que eu acho que o senhor chegou a conhecer também, né, o Naotaki-san, que estava no carro e me levou até o Jinja. E o Eno Sensei no banco da frente, no banco de trás, e eu olhei uma coisa que me impressionou. A mão do Eno Sensei era uma mão que mudava de cor. Tinha uma mão, a mão dele era escura e parecia um degradê, né? Ia ficando mais clara, mas a mão era um vermelho, era uma mão quase roxa. E aquilo eu fiquei impressionado. No primeiro momento eu achei que era queimado do sol, mas depois eu olhei com mais detalhes e não, a mão dele era uma coisa impressionante. Bom, chegando no Jinja, depois de 30 horas de voo praticamente, cansado, o Eno Sensei abriu o segundo diálogo comigo, falando: olha, você tá cansado? Aí eu pensei comigo, falei: se eu falar que eu tô cansado, eu acho que ele não vai gostar. Então eu falei: não, eu não tô cansado. Ele respondeu para mim: então põe Dogi que vai começar treino. E eram por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde. Eu fui, me troquei, coloquei o Dogi e entrei no tatame. E ali foi quando eu tive meu primeiro treino lá no dojo de Shizuoka. E realmente eu fiquei muito impressionado com a atmosfera do local. Mas mais impressionado ainda com uma aura que o Eno Sensei tinha. Né, que quando ele adentrou ao tatame, eu fiquei todo arrepiado, eu fiquei impressionado assim, com a presença dele. Né, era uma coisa que até então eu nunca tinha visto na minha vida numa pessoa. E ele começou a dar as instruções, nós começamos a fazer os exercícios de aquecimento e ele aplicou o primeiro golpe, uma primeira técnica em um aluno, chamado Terutaka. E eu fiquei muito impressionado como ele se moveu. Né? E aí treinando, fizeram umas 3, 4 técnicas e num certo momento ele me chamou para ser o quê? Eu tomei um susto, né? Eu estava sentado na última fileira, ele olhou, mas ele pediu para que eu atacasse ele. Ele falou: ataca. Aí eu falei: desculpa, sensei, que tipo de ataque? Ele falou: não importa, ataca. E eu entrei num Shomen-uchi, entrei com muito vigor no Shomen-uchi. E foi a maior técnica que eu tomei na minha vida até hoje de Aikido.
que foi um movimento tão rápido, tão forte e tão violento, que até hoje eu não sei como ele me aplicou o Shiho-Nage ali, num Shomen-uchi. Porque até hoje eu nunca vi ninguém aplicar um Shiho-Nage na forma de ataque de Shomen-uchi e a energia que tinha aquela técnica. Né? Um detalhe é que a técnica era extremamente forte e vigorosa, só que ela não te machucava. Era interessante, né? Muito interessante. E dava medo, realmente, né? Depois dos treinos subsequentes, ele me pegava com mais frequência para ser o quê? E, de fato, a técnica dele era uma coisa impressionante. Ele não era uma pessoa alta, ele tinha um pouco mais alto que eu, tenho 1,65 m, devia ter 1,68 m, menos de 1,70 m, com certeza. Ele é um pouco mais forte, mais atarracado, mas uma energia, o que a gente conhece como Ki, era impressionante realmente, impressionante. Eu falava que segurar o baixinho não tinha jeito de se segurar o braço do baixinho ali ou entrar, parece que ele já previa alguma coisa. E eu acredito que essa característica técnica do Eno Sensei, essa presença, essa força de Ki que ele tinha, vinha da natureza dele, mas principalmente do shintoísmo, que ele contou que já tinha essa aproximação com a espiritualidade desde muito pequeno. Porque ele me contou uma história que quando ele tinha por volta de 9 anos de idade, ele estava indo para a escola e encontrou com um senhor. E esse senhor começou a bater papo com ele e tal, conversar a respeito da vida, falar as coisas de natureza, falar inclusive do shintoísmo. E ele foi para a escola, voltou, chegou e contou para a mãe dele. Falou, ó, mãe, eu encontrei com um senhor, tal, fulano de tal, ele disse que é avô do fulano de tal, e ele me acompanhou na escola, tal, e aí a mãe disse que ficou pálida, né? E falou, o quê? Você encontrou com esse senhor? Mas esse senhor já morreu. Então, o Eno Sensei, ele tinha esse lado da espiritualidade muito, muito forte, e que dentro da percepção e das várias conversas que eu tive com o Eno Sensei, foi dos motivos também que ele encontrou no Aikido também uma forma de expressar aquilo que já era inato dele. Né? Eu nunca vi ninguém falar aqui no Brasil do shintoísmo como o Eno Sensei falava do shintoísmo. Era como se ele vivesse de uma maneira tão profunda que só ele sabia o shintoísmo. Né? E eu me lembro que na terceira viagem ele me chamou para fazer misogi. E foi uma experiência muito, muito forte. Então, para quem não conhece, misogi é um ritual shintoísta que pode ser feito nas montanhas, em cachoeira, ou mesmo no mar, ou mesmo dentro de casa, né? Enfim, tem várias maneiras de você fazer misogi, mas a forma tradicional é você utilizar uma água viva, né? Água da natureza, e nós fizemos numa cachoeira perto do Jinja. E realmente ali foi uma experiência, eu vendo ele fazer todo rezar o Norito, fazer todo o ritual de purificação daquilo, é aquilo que o Sensei Wagner falou, né? Parecia que ele era tomado por uma força sobrenatural e os meus ouvidos uniam, né? Meus cabelos eriçavam, né? Eu transpirava, né? Junto com ele, com todo o processo ritualístico, né? E era uma coisa muito, muito impressionante realmente. Agora, o que é mais característico do Eno Sensei, e eu acho que isso deixou muito, muito aqui no Brasil, que ele deixou no Brasil, aliás, a associação que eu represento aqui no Brasil, que é a Takemusu Aikidokai japonesa, através da associação que eu fundei junto com meus alunos, a Associação Masanao Eno, tem o nome dele exatamente por isso, que a figura humana que ele era. Ele tinha uma capacidade de perceber você na mais profunda intenção. E uma capacidade de acolhimento que, de fato, olha, Sensei, eu não encontrei nenhum mestre, nenhuma pessoa, sabe? Principalmente ligadas às artes marciais.
Eu tenho um grande sensei amigo da gente aqui da Associação Massanal Ueno, que é o sensei Carlos Nogueira, que é de Iuama, né? E a gente conversa muito, né? Mesmo porque ele foi o Uchideshi do sensei Saito, do Morihiro Saito, né? O pai Morihiro Saito. E a gente troca muita ideia a respeito disso, mesmo porque ele teve um convívio muito próximo com o Morihiro Saito, sensei, e ele tem uma devoção muito grande por Morihiro Saito, né? E a gente se identifica muito nessas nossas conversas. E ele perguntou uma vez para mim, ele falou assim, eu não entendo porque o Ueno Sensei era tão bom, né? Como ele, né? Porque o Morihiro Saito era bom, mas ele era um pouco afastado, ele tinha uma certa distância dos alunos, né? E aí eu fiquei pensando aquilo, né? Eu falei, olha, o Ueno Sensei, ele viveu 10 anos aqui no Brasil, né? Então eu acredito também que ele conseguiu reconhecer nele mesmo o quanto nós brasileiros também acolhemos ele, porque ele tinha um amor por esse país, ele tinha um amor pelas pessoas e as amizades, assim, impressionante. E não foi uma vez das conversas que nós tivemos, né, enquanto tomávamos saquê, e por altas horas da madrugada, né, depois do treino a gente fazia ele era um excelente cozinheiro, ele tinha uma mão para fazer comida maravilhosa. Então ele preparava toda a comida, colocava, fazia um banquete para nós dois, e a gente ficava até 3, 4 horas da manhã tomando saquê, conversando, e ele lembrava, né, com saudosismo do Brasil, e falava com muito carinho, e muitas vezes eu via ele emocionado, lembrando das pessoas, do convívio. Então eu acredito que a afetividade que eu recebi do Ueno Sensei, o vínculo que ele fez comigo e eu fiz com ele foi em função de um convívio de 10 anos que ele teve aqui no Brasil com muitas pessoas que foram aluno dele aqui nessa época, né, na década de 70 e 80, final da década de 70 e no período de 10 anos, né, que ele ficou aqui, década de 80. Então ele era já meio brasileiro, né? Ele me confessou que queria, quando se aposentasse, vir para o Brasil morar, passar o resto da vida dele aqui, né? Mas infelizmente o sensei adoeceu e acabou falecendo, né? E um fato muito forte para mim, né, é que a última vez que eu estive no Japão com os meus alunos, eu fui fazer o Mairi para ele. Para quem não sabe o que é o Mairi, é quando a gente vai fazer a reverência no jazigo dele, né, no templo shintoísta. E um dos senseis, que inclusive hoje é Shihan, que é Honbucho lá de Shizuoka, chamado Mori Sensei, que também é uma figura extraordinária, me chamou para fazer um treino no dojo dele. E ele parou o treino num certo momento e disse o seguinte: Marcelo, o Ueno Sensei me falou que queria morar no Brasil, voltar para o Brasil e morar lá. Só que não deu tempo. Só que hoje nós vamos realizar isso. Aí eu fiquei olhando e falei, o que será que vem daí, né? E aí o sensei, Mori Sensei, pegou uma escadinha, colocou no altarzinho, que o Kamidama ficava um pouco mais alto, assim, no alto, ele pegou uma escada, tirou de dentro do Kamidama uma caixinha dourada, e ele abriu essa caixinha, e enrolado num papel tinha uma outra caixinha, e quando ele abriu, tinha um monte de cílio, né, testando aqui, né, dentro da caixinha, que é costume no Japão, quando as pessoas falecem, de cortar um tufo do cabelo ou mesmo da sobrancelha e dar para as pessoas mais próximas. E aí o Mori Sensei pegou essa caixinha, pegou uma tesourinha, pegou uma outra caixinha, cortou, botou dentro dessa caixinha e falou, pronto, agora o sonho do Ueno Sensei vai ser realizado. O Marcelo leva o Ueno Sensei para o Brasil. E o Ueno Sensei de fato está aqui com a gente, porque ele vive aqui no meu Kamidana. Eu tenho uma Kamidana aqui em casa, e essa caixinha, ele está aqui vivendo com a gente no Brasil, simbolicamente. Então, para mim, falar de Ueno Sensei é falar de um grande homem, de um grande mestre de Aikido,
e um pai para mim, porque ele me tratou no Japão, assim como todos os senseis e todas as pessoas lá de Shizuoka, me tratou assim com cuidado, com uma dedicação, com uma disponibilidade que eu nunca tive um tratamento desse na minha vida, né? Foram 3 viagens, como eu disse antes, né? No fato de que 95, 97, que eu viajei em 97 com os meus professores aqui do Brasil, com o Léo, com a Cecília, com o Fernando, e com mais 2 alunos, a Érica e o Camilo. E em 97 foi a última viagem que eu viajei, que eu estive quando o sensei ainda estava vivo. E de fato, esse carinho que ele tinha pelo Brasil, eu acho que ele concentrou, né, na minha pessoa, e obviamente em 97, quando eu fui com os meus professores para lá, porque ele realmente amava o Brasil, e ele disse uma vez para mim, isso é muito legal, numa das conversas, ele disse assim: brasileiro entende o que eu quero falar sobre shintoísmo, muitos japoneses não entendem. Então aquilo me tocou demais, porque o vínculo, né, o reconhecimento que ele tinha por nós brasileiros, né, na compreensão do que é esse takemuso Aikido, do que é o shintoísmo, e muito bem o Wagner falou, Aikido é shintoísmo, né, não desmerecendo nenhuma outra escola, né, mas de fato, né, tem muita gente que não sabe nem saudar, fazer o Mairi, né, ou fazer a saudação inicial para o Kamidana, nos dojos, né, isso realmente é uma coisa que está se perdendo, né, e de fato é algo que o Eno Sensei deixou e que eu, assim como o Sensei Wagner, tenta preservar, tenta não, a gente preserva, né, eu de uma forma muito mais intensa, porque de fato, o vínculo que eu tive com ele foi um vínculo de compromisso, né? Compromisso para a minha vida toda, né? Mesmo porque hoje eu sou o Hombuchu aqui do Brasil da Associação Masanao Eno, representante da Takemuso Aikidokai, e que isso foi um trabalho que foi feito pelo mérito do Eno Sensei mesmo, né? De ter me apresentado para o atual Kaicho, né? Que é o nosso querido Suzuki Shigeyuki, que esteve aqui em 2013 no primeiro seminário internacional que nós fizemos, né? Reunimos escolas amigas também. Mas eu acho que é isso que é o mais importante do Eno Sensei, né? O Aikido, que é o Takemuso, realmente, eu concordo plenamente com o Sensei Wagner Bu, que realmente é um Aikido que é um Aikido quase que incompreensível do ponto de vista técnico. Você explicar o Takemuso Aikido do ponto de vista técnico é insuficiente, né? É algo a mais, é algo que transcende, é algo metafísico, é algo de muita sutileza, de muita... te atravessa, né? E que eu acho que o Sensei Wagner Bu, na época dele, junto com outros professores da época que o Eno Sensei esteve no Brasil, tiveram o privilégio de conviver, né? E além da figura genial que era como pessoa humana, uma pessoa sempre disposta, sempre inteligente do ponto de vista dos questionamentos, respeitosa, muito respeitosa. Ele tinha uma frase muito interessante do Eno Sensei, que ele dizia assim: cada pessoa é cada pessoa, né? Ele dizia que não adianta você, por exemplo, tentar convencer a outra pessoa de nada, ou tentar fazer com que alguém se torne, aceite uma opinião sua, né? Porque cada pessoa é cada pessoa, né? Então, ele realmente é uma pessoa iluminada, era outro nível a conversa dele, uma pessoa com muito pouca vaidade no sentido de querer se mostrar, de querer mostrar alguma coisa para os outros, dizer que é o melhor. Olha, nunca vi o Eno Sensei mostrar publicamente alguma coisa assim, mesmo porque ele tem, acho que 3 ou 4 vídeos que ao longo da vida ele gravou e mandou para mim, mandou para o pessoal aqui do Brasil. O material dele é muito pouco,
Mas quem teve a oportunidade de ver ele treinando e treinar, sentir o ki do homem ali, meu amigo, é realmente um Aikido de outra dimensão, era de outro... E que eu acredito mesmo, porque ele foi um aluno temporário, né? Logo no finalzinho da vida de Morihei Ueshiba, ele teve instruções com Morihei Ueshiba Sensei, né? Na faculdade que ele cursava. Então, e além de tudo, monge shintoísta, né? Então, se o Aikido é shintoísta, ele era monge shintoísta e tinha já essa habilidade natural da espiritualidade, dessa transcendência, essa capacidade de transcender o que foi codificado pelo O-Sensei Morihei Ueshiba, que é tão difícil de a gente compreender. De fato, hoje, dentro da minha interpretação, o Eno Sensei foi um gênio do Aikido no Brasil e que de fato, existe 2 períodos de Aikido no Brasil, antes de o Eno Sensei e após o Eno Sensei, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, não desmerecendo os outros Shihans, mestres que vieram para o Brasil. Eu tive oportunidade de treinar com muitos deles, a convite, inclusive, do Sensei Wagner. Eu fui praticamente 10 anos seguidos dos seminários que teve de Donovan White, de Yamada Sensei, de Enio Seki, Peter Barnett, e vários outros, Kato Sensei, vários outros que eu tive, realmente técnicas maravilhosas, pessoas muito educadas, mas de fato o Eno Sensei tinha alguma coisa diferente que não dá para explicar em palavras, é o convívio diário, que é o espírito do Takemuso, né? Que é o conviver, né? Que é estar na marcialidade integral, que é estar vivendo, né? Atravessando um ao outro, né? Quando eu morei com o Eno Sensei em 95, era isso, né? Era 24 horas grudado no homem, para cima e para baixo, eu tinha que cortar as árvores do Jinja, e tentando entender o que ele falava de Aikido, e eu não sabia, meu japonês não era tão bom, mas em algum momento parecia que eu entendia tudo com clareza, né? Muita clareza, todas aquelas explicações a respeito do shintoísmo, tudo que ele tentava emanar em termos de conhecimento, o que era o Aikido em termos de caminho de autoconhecimento, o que era o caminho de percepção do outro, da humanidade, da vida, do universo. Era uma coisa extraordinária e que na minha vida realmente foi e é ainda motivo de inspiração. Eu estou já há 32 anos no Aikido, né? Trabalho com crianças até hoje em escola, tenho um grupo de crianças grande, tenho o dojo onde eu comecei a treinar, que é aqui na Lins de Vasconcelos, na Academia Wadokai, e é o que me faz realmente ter essa força todo dia, né? Esse entusiasmo, assim como o Sensei Wagner Bull, né? Que tem um entusiasmo. Aliás, quando eu vou na sede do Instituto, a gente, no mínimo, né, Sensei, demoramos 4, 5 horas nos nossos papos, né? Não é menos que isso, né? A gente conversa muito, né? Então, ter o privilégio de ter um mestre, né, como o Eno Sensei, realmente é algo que a gente não pode guardar só pra gente. A gente tem que transmitir isso na sua mais pura e profunda genialidade, que foi do Eno Sensei. E longe de ser igual a ele, né? Porque é impossível ser igual ao baixinho ali, ele era muito, muito bom. Mas eu acho que o espírito que move em mim, o que move na minha alma, no fundo da minha alma, quando eu lembro dele, né? Do seu jeito de ser, do seu jeito de ensinar, aquele coração enorme, né? Os alunos no Japão tinham uma admiração. Eu me lembro que mandaram, eles têm costume, né, de mandar foto, né, do funeral, tal, tiravam fotos e me mandaram logo quando o Sensei faleceu, e todos os japoneses com os olhos inchados de tanto chorar, né? Isso não é tão comum no Japão, né? O japonês é mais contido. E quando eu fui, logo depois da morte do Eno Sensei, em 99, que eu voltei para lá, 95, 97, 99, 2000
2003 que eu voltei para lá, para fazer o Mairi para o Sensei. Eu me lembro que quando nós fizemos um treino em Shizuoka, que foi o último ano que teve o dojo de Shizuoka, quando eu entrei dentro do dojo, todos os alunos, né, e os que eu já conhecia, começaram a chorar. Então foi um momento muito especial também para mim, e para todos ali, porque o Eno Sensei me apelidou de ele me dava 2 apelidos. Um era Daijobu. Daijobu em japonês quer dizer, sem problemas. Porque quando eu não entendia o que eles falavam em japonês, eu falava Daijobu. E aí ficou o apelido meu Daijobu. E o outro apelido que o Eno Sensei deu, junto com outro Shihan de lá, que era o Sensei Ozawa, é Hashimono, que é o homem ponte. Porque o Eno Sensei falava que eu era a ponte entre o Aikido, o Takemusu do Aikido do Brasil e do Japão. E ele estava certo, porque hoje, né, eu tenho o privilégio de representar a Takemusu Aikidokai aqui no Brasil, juntamente com os outros Hombuchos, Ethan Sensei da Austrália e o Richard Sensei da Inglaterra. E, enfim, é uma história muito bonita, que vocês podem ler aqui um pedaço dessa história no Caminhando com o Tigre, e treinando no meu dojo, e escutando as histórias também do Sensei Wagner Bu, de Shihan Wagner Bu. Aliás, que história o Shihan Wagner Bu tem um monte, viu? Se vocês querem saber da história do Aikido no mundo e no Aikido do Brasil, vocês podem consultar o Sensei, porque ele sabe de história mesmo. Beleza. Então, Shihan Marcelo, estamos chegando quase no final. Sim. Eu gostaria só de acrescentar uma coisinha a mais. Então, vocês viram, pelo depoimento do Shihan Marcelo, a força, quer dizer, a força que o Eno Sensei tinha, quer dizer, entusiasmante, quer dizer, aquela energia. Quem teve a oportunidade de escutar o que o Shihan falou aí, e em parte o que eu disse também, deu mais ou menos para sentir. Mas como ele falou, quer dizer, quem conheceu, ele sentiu o que era o Aikido de Morihei Ueshiba. Então, existe 2 tipos de Aikido, no meu modo de entender, depois de tanto ler e tanto estudar. Existem 2 Aikido. Existe o Aikido do Osansei, que ele veio chamar de Takemusu Aiki, ele começou a falar de Takemusu Aiki. Existe um outro Aikido, que é o que começou logo depois da guerra. Quando o Osansei parou, ele se aposentou, e o filho dele, Kishomaru, começou a difundir. Então, existem 2 Aikido, né? Esse aí, que tem essa força, essa energia, né? Que é o dele, do Osansei. Que, através do Eno Sensei, o professor Marcelo, e todo mundo que treinou com o Sensei, sentiu. Então, essa coisa que nós estamos falando aqui era o Sensei. Era o Sensei, quer dizer, era o Aikido. Isso aí que tinha que prevalecer, e é disso que o mundo está precisando. O mundo está precisando de treinar Aikido. Que o Aikido não é nada mais, nada menos do que o caminho de Deus. Quer dizer, o caminho do tal, o caminho do certo. Quer dizer, aquilo que precisa ser feito certo. O Jigoro Kano falou uma coisa maravilhosa, que para mim foi a melhor frase que definiu o Sensei. Diz o seguinte, né? Ele diz assim: o objetivo do Budô é conseguir o máximo de eficiência com o mínimo de esforço. Ora, isso aí é o ensinamento. É isso aí. Se você conseguir fazer o máximo de eficiência com o mínimo de esforço, é Deus. Porque Deus é assim. Você vê o nosso corpo aqui, ó. Ele faz tudo. Nosso corpo faz tudo. As plantas, os animais, tudo é perfeito. É o máximo de rendimento com o mínimo de esforço. Quer dizer, se você seguir isso aí, você está feito. Vai dar tudo certo. Você vai entrar num paraíso. Agora, o problema é que, como você fazer isso? Então, ele bolou um jeito. Como ele era artista marcial e sabia bem arte marcial, então o que ele fez? Ele falou, ó, faz isso aqui, ó, que você vai aprender a descobrir por você mesmo o caminho de Deus, o caminho do certo. Né? Então, o shintoísmo também é assim. Só que você não treina isso marcialmente. Você treina isso de outras formas.
faz misogi, tem várias formas. E assim também são as outras religiões tradicionais. Cada uma tem o seu Aikido, sua maneira de chegar naquela coisa espiritual, né? Então, eu, quando fundei o Instituto Takebuso, logo depois que estava junto, o Eno estava no Brasil ainda. O objetivo foi esse, falei, vou fazer um núcleo para treinar esse negócio aí, né? Mas eu contava com o Eno Sensei, infelizmente não foi possível. Então, passei, até hoje estou procurando exatamente isso, quer dizer, o professor Marcelo também está fazendo a mesma coisa que eu, também está tentando. Outras pessoas que estão aí, né, também deviam estar tentando. Algumas, infelizmente, pararam. Outras não esqueceram o que aprenderam do Eno Sensei e estão fazendo diferente. Então, tem tudo isso aí também, né? Então, na própria organização que a gente faz parte, o Aikikai, que é a organização fundada pelo filho do fundador, tem muita gente também procurando a mesma coisa. E tem muita gente fazendo coisas completamente diferentes. Então, o Aikido no mundo está meio perdido. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Tá tudo perdido. O que é o Aikido, as pessoas perderam. O professor Marcelo falou uma coisa, que teve duas fases no Aikido. A fase antes do Eno Sensei e depois do Eno Sensei. Eu digo diferente, eu acho que só houve uma coisa aqui. Só existiu o Aikido, não teve duas fases, teve uma só, a do Eno Sensei. Que ele passou para a gente esse espírito. Quer dizer, quem está cultivando esse espírito está fazendo Aikido digno do nome. Quem não está fazendo isso aí, está fazendo outra coisa. Então, tecnicamente, não há dúvida nenhuma. Depois que eu convidei o Yamada Sensei para vir para o Brasil, houve uma mudança geral. Primeiro, nos grupos que estavam com a gente. Segundo, com os outros grupos que não estavam. Todos, porque viram que estava errado. Então, veio o professor Kawai, veio o Seki Shihan, né? E não podemos esquecer de uma pessoa muito importante, o Sensei Ono. O Sensei Ono também desenvolveu muito. O grupo dele está muito bem também, na parte de Ki, de energia, está muito bem, né? Mas é outro departamento. Não é o que eu estou falando. Eu estou falando essa coisa que nós sentimos, que era esse espírito. Ele também cultiva, pelo que eu senti de longe, o professor Ono também está cultivando isso aí, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que não pense em política, pense nos professores, no meu modo de dizer. Não só de Aikido, de qualquer arte marcial. Não vá por política, não vá por arte. Procure o professor, treine com aqueles que você sente que são competentes e que te transmitem alguma coisa válida. Porque, no fundo, não existe boa arte marcial e má arte marcial. Não existe. O que existe é bom professor e mau professor. Bom, aqui eu termino, deixo a palavra final com o professor Marcelo, agradeço muito a participação dele, esse depoimento valioso, que eu acho que entusiasmou as outras pessoas que não são da nossa organização, mas também o nosso pessoal do Instituto Takebuso. Muito obrigado. Por favor, professor. Mais uma vez agradeço, que bom ver o senhor com saúde, Sensei. Vamos marcar de a gente ter aquelas conversas de 4 horas, eu fico muito agradecido quando o senhor me convida. E agradecer o pessoal que está assistindo aqui, muito obrigado. É sempre bom estar falando um pouco das nossas experiências. Para quem ainda não me segue no Instagram, entra lá, @Sensei Marcelo Silva, tem muito material, tem o meu curso de formação filosófica em artes marciais, tem o livro, para quem quiser saber um pouquinho da história, da minha história com o Eno Sensei no Japão. E para quem quiser treinar, dojo lá na Lins de Vasconcelos, 1571, ter treinos às terças e quintas, das 8 às 9h45. Vai ser todo mundo bem-vindo, qualquer organização pode entrar lá para treinar sem nenhum problema, tá bom? E a gente gosta de ser convidado também, a gente vai treinar, porque a gente que mais gosta é treinar. Sensei Wagner, muito obrigado, eu fico muito lisonjeado de estar falando do Eno Sensei aqui, obrigado pela oportunidade, e boa noite a todos vocês aqui, tenham uma excelente noite aí. Boa noite, Sensei. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite.